E o nosso tema de hoje é o Dia Internacional da Igualdade de Gênero. E ninguém melhor para falar sobre esse tema, quem tem muita experiência e um currículo vasto nessa área, Juliana Bianchini. Bem-vinda, Ju. Obrigada. A Ju é professora do curso de Direito do Centro Universitário UGV e também é servidora pública, trabalha como assessora no Ministério Público aqui em União da Vitória. Ju, fala para nós o que é essa igualdade de gênero, qual que é a importância desse tema? É um tema extremamente importante para a nossa sociedade como um todo, né? A igualdade de gênero está associada a sermos tratadas de forma igualitária em relação aos homens, né? Durante muito tempo existia uma disparidade, um tratamento diferenciado, as mulheres eram consideradas inferiores, seja na questão de inteligência, seja na questão de capacidade laborativa, seja na compreensão de mundo mesmo. Então a igualdade é uma busca por sermos tratadas, termos os mesmos direitos que os homens. É aquela ideia de que sabemos que existem diferenças, né? Homens e mulheres são diferentes na essência, é impossível a gente falar que são iguais, seria desconsiderar diversas questões biológicas, de formação, de sociedade, mas de termos os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, seria nesse sentido. Ju, e muitas pessoas falam, mas hoje em dia os direitos evoluíram, há muita coisa que melhorou. De fato, sim, mas muita coisa precisa melhorar ainda, né? Nós temos assim dados bem alarmantes, né? Se for para nós trazermos para a nossa realidade brasileira, né? Nós temos dados, por exemplo, de 2024 que demonstram que nós tivemos quase 200 estupros por dia, né? De mulheres e meninas. Nós temos dados alarmantes em relação ao feminicídio também, né? Que é a morte de mulheres em razão de serem mulheres, em razão de gênero, ou mesmo em razão de situação de violência doméstica e familiar, que também são dados bem alarmantes, quase 1.200, 1.300 casos no ano passado. Nós temos também a questão salarial, Patrícia, que mulheres ganham, mulheres negras especialmente, quase metade do salário do que os homens brancos ganham para as mesmas funções. Então nós ainda temos um caminho muito longo a percorrer, nós já chegamos num patamar onde nós conseguimos falar, por exemplo, sobre, porque antigamente nem isso a gente conseguia, mas ainda existem muitos lugares que nós precisamos chegar para que de fato exista essa igualdade efetiva, essa igualdade real. E essa igualdade real, ela pode começar por pequenas atitudes no cotidiano. Quais que seriam essas atitudes simples que você considera que já muda ali, pode ser no seu ambiente de trabalho ou na sua casa? Perfeito. Eu acho que a primeira atitude é uma atitude individual. É a gente olhar e perceber, não, eu de fato tenho uma atitude, por exemplo, machista, que é entender que a mulher ela é inferior em relação ao homem. Então a primeira atitude é olhar para si mesmo, penso eu, né, e pensar por que eu tenho esse pensamento, o que me levou a construir esse tipo de pensamento. Seria o primeiro momento. E a partir disso, na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa família, no nosso trabalho, quando uma mulher for depreciada, quando uma mulher for tratada de forma realmente desigual, a gente se posicionar. Acho que são pequenas revoluções que eu falo no nosso dia a dia, seja então no nosso trabalho, na nossa faculdade, onde nós estivermos, houve um tratamento desigual, eu me posiciono. Né? Então, seja numa contratação, futuramente no mercado de trabalho, uma contratação, seja na forma com que eu me refiro a uma mulher, eu sempre tenho que buscar fazer isso de uma forma que, de fato, não a diminua, e sim a coloque numa posição de igualdade, numa posição respeitosa. Você já vivenciou com você mesmo alguma situação que diminuísse você por ser mulher? Eu não conheço uma mulher que não o tenha passado. Todas as mulheres que eu conheço na minha vida, mulheres e meninas, né, crianças, idosas, já passaram alguma situação na sua vida onde a gente foi desacreditada, deslegitimada, seja de forma mais ou menos violenta. Né? A violência é o pior cenário, né? Onde a gente passa por situações onde nós realmente perdemos o nosso valor enquanto ser humano, a nossa dignidade. Mas infelizmente já passei, seja no mercado de trabalho, por às vezes ser muito nova, porque eu entrei nas minhas profissões muito nova, então era desacreditado o meu conhecimento, muitas vezes, seja em relacionamentos afetivos, seja na minha posição enquanto pessoa na sociedade. Eu acho que com o passar do tempo, com o estudo, com o conhecimento, com o autoconhecimento, eu também consegui superar um pouco isso. Mas ainda enfrento, ainda acho que todas nós enfrentamos, né? Infelizmente. Mas e também teve alguma situação que você se sentiu em pé de igualdade?
Sim, teve também. Sim, também. Eu acredito que justamente aí eu entro no mercado de trabalho de novo. Por exemplo, dentro da sala de aula é o lugar onde eu me sinto a minha potência. Eu sinto que ali eu tô presente, tô 100% e eu conquistei o respeito também dos meus alunos. Então isso é um processo bem interessante e bem legal, assim, que me ajudou a entender o quanto é importante a nossa presença e a nossa presença muito forte, assim, no mercado de trabalho. Bem legal. Ju, e para as meninas que estão começando agora, né, nesse mundo que, como eu falei antes, melhorou um pouco, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Que mensagem que você deixaria para elas agora? Como que elas enfrentam esse mundo? É muito difícil, a gente não vai mentir, mas eu acredito que a gente precisa ter esperança, né? A única forma de nós seguirmos no sentido utópico de ir caminhando para um lugar melhor, sempre com o caminhar. Então a gente caminha, chega num lugar melhor e a gente busca um lugar ainda melhor. A educação, extremamente importante que a gente busque conhecimento, busque educação, busque entender o porquê que existem essas barreiras, buscar independência também, né? Independência seja ela financeira, seja ela afetiva, seja ela emocional, e essa esperança com essa independência ela tem que estar associada. Então existem lugares muito bons, lugares onde a gente pode florescer, a gente pode desenvolver, mas precisa acreditar em si, acreditar que nós temos uma sociedade que está melhorando, sim.